com mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interwebs. E hoje eu estou recebendo esta figura aqui, iconoclasta, urbana, missional, Ricardo Queiroz. Seja muito bem-vindo a este canal, meu amigo. Cara, que incrível, adorei a apresentação, mano. Me senti até mais importante do que eu realmente sou. Que isso, cara. E o vizinho não reclama não, cara? Com essa abertura assim, essa hora? Olha, ainda tá cedo, não são nem 9 da noite ainda, enquanto nós estamos aqui fazendo essa gravação. Mas faz parte, né? Muito bom, cara, muito bom. Cara, quem é o Ricardo pelo Ricardo? Pergunta difícil, né? Mas olha, de maneira prática e rápida, eu diria que o Ricardo é um cara que ele é apaixonado por Jesus, que luta com a dificuldade de se relacionar e ter um relacionamento profundo com Jesus. Mas além disso, um cara apaixonado pela cidade, que gosta de andar pela cidade, gosta de conhecer a cidade. Esse vínculo que a cidade traz faz com que eu tenha uma visão missionária, uma visão mais ampla do meu propósito enquanto ser humano, né? Enquanto homem aqui nesse tempo que eu tenho passado. Mas sou um cara que é muito diverso. Cara, eu adoro cultura pop, eu adoro jogar basquete, que são coisas extremas opostas, assim, né? Gosto de muitas coisas, cara. Então, esse é o Ricardo. Muito bom. Uma boa definição de quem o Ricardo é. Cara, muito legal. Difícil fazer isso, né, cara? Se definir assim eu gosto de colocar o convidado na fogueira. Já, né? Começa assim, já né? começa assim, que aí a pessoa já vai matutando ali, já vai pensando, falando, meu Deus Muito do bom. céu. Que pergunta complexa aí, ela já ferve ali os neurônios, que aí fica bom pra ela já desbloqueia, né? Para responder as demais perguntas. O resto fica mais pro fácil. Bate-papo fluir bem, aí já... Boa, isso aí. Cara, muito bom, muito legal recebê-lo aqui. Tinha bastante tempo que a gente não se encontrava, né? Tinha alguns anos. Alguns anos, cara. Uma amizade que a gente construiu aí por muito tempo. Sim. E a gente ficou afastado um tempinho verdade, aí mano. Acho que por conta de várias coisas, Ricardo, né? inclusive, me deu até essa caneca há muitos anos atrás e ela é tão especial para mim que eu carrego ela até hoje, né? Inclusive é a caneca que é uma das marcas deste canal, né? Sempre eu estou com ela aqui no canal, né? E é isso, eu acho que foi bom te reencontrar depois de todos esses anos, assim, né? Apesar da gente se comunicar com uma certa frequência, mas é bom te ver sua família, ver o Pedrão crescendo aí. Ricardo, da última vez que eu ouvi, ele não era nem pai ainda, né? Agora já é pai de um menininho perelepe ali, grandão, que está se desenvolvendo. Ah, o Estevão, tá crescendo, coisa linda, cara. Puxou todo o pai. Treinado da mãe. E como tem sido essa experiência de ser pai? Ah, cara, eu costumo dizer assim, tanto pra Isabelle com as pessoas que estão ao meu redor, que eu tive duas sensações muito intensas ao longo da minha vida, né? A primeira delas foi uma sensação que eu nunca tive quando eu vi a Isabela entrando no altar. E aí bateu um senso de responsabilidade, de que existia uma pessoa dependendo de mim que eu nunca tinha sentido. E essa segunda vez foi no nascimento de Estevão, né? Nossa. De pegar ele no colo pela primeira vez. Ele ficou um tempo na UTI porque ele nasceu prematuro. E aí, para cumprir alguns protocolos e para completar esse ciclo dos 9 meses, ele ficou aproximadamente uns 16 dias na UTI. E aí pegar ele a primeira vez, essa sensação de responsabilidade, né, cara, Nossa. faz com que você mude um pouco a sua perspectiva, né? É muito doido, cara. Não é à toa que a galera fala que você amadurece quando você vira pai, porque você deixa algumas coisas de lado pra viver pra esse cara, né? Totalmente, cara. É uma experiência única, né? Pra quem ainda não teve essa oportunidade, mano, te muda completamente, né? A sua percepção de enxergar o mundo, de enxergar o seu trabalho, de enxergar a família, os seus afazeres diários, eles mudam completamente, mano. É muito doido. Sim, mesmo. é uma sensação incrível, né? Ao mesmo tempo que é um grande desafio, né? Totalmente, cara. Você criar alguém nesse tempo onde a internet ela tem sido tão polarizada, onde a informação ela tem
voado por todos os lados de maneira verdadeira e falsa também, né? Sim. Então, é um grande desafio. Muito. É muito desafiador, cara. É muito desafiador criar filhos hoje. Em todas as eras, acredito que tiveram seus desafios. Suas dificuldades. Mas eu acredito que hoje, um desafio grande que nós pais teremos, né? Porque os nossos filhos ainda não estão nessa idade da formação intelectual, digamos assim, completa, é esse desafio do fácil acesso à informação que eles têm, né? A criança já praticamente nasce com um smartphone na mão. Sim, cara. O meu filho tem 3 anos e já sabe manusear muito bem o iPad dele ali, que ele vê os desenhinhos dele, já sabe desbloquear a tela, já sabe acessar ali o YouTube Kids, ver os desenhos que ele quer. Já sabe onde ir, né? Entendeu? Cara, é muito louco isso, velho. É muito louco isso e é muito desafiador. Exigirá de nós um esforço muito grande, né, para a gente se preparar, se equipar para ajudar essas crianças na idade deles escolares mesmo. Cara, e é um desafio porque a nossa geração, querendo ou não, viveu um pouquinho o antes da internet, né? De você pegar o telefone lá fixo da sua casa e ligar pro seu brother, né? E avisar sua mãe que, mãe, eu vou chegar mais tarde em casa aí, né? E os nossos filhos estão vivendo essa outra realidade, né? Uma construção de mundo que é muito diferente do que foi a nossa infância, né? E assim, eu acho que a gente tem que tirar proveito disso. E é uma coisa que não tem como mais esconder e falar que não está mais ao acesso da criança. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, educar para que eles possam entender que isso é uma ferramenta para que eles se desenvolvam, né? No sentido, acho que principalmente educacional, né? Muito. De usar isso como uma ferramenta para crescimento, para aprendizado, né? Isso é fato. Eu estava até refletindo um pouco sobre isso hoje, enquanto eu tomava banho, sobre essa questão da internet mesmo, das redes sociais, do quanto isso é benéfico, tem os seus benefícios que a gente não pode negar, mas o quanto isso também traz um certo malefício. Um dos malefícios que eu vejo na internet hoje é essa questão de você ter uma informação disseminada de forma massificada. Né, de uma forma bem ampla. E aí você fala assim, não, eu já consegui disseminar essa informação aqui, já consegui disseminar esse conteúdo, e abraçou um monte de gente. Muitas pessoas tiveram acesso a isso. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma forma de fazer isso. Porém, não exclui, ao meu ver, o tete a tete, o você estar com uma pessoa ali, você trocar uma ideia, o você dialogar. Cara, é incrível, porque sempre, a maioria das vezes, o programa, a gente sempre volta para esse assunto do diálogo, né? Porque é o que a gente faz aqui, cara. O que a gente propõe aqui é justamente isso, é o diálogo. É esse tete a tete, é o olho no olho, que a coisa massiva não alcança, né? De você conhecer o coração do outro, os questionamentos, as dores, as aflições, né? E para nós cristãos, isso ainda é fundamental para você conseguir ter uma comunhão saudável. De fato, acho que a gente sai dessa pandemia, quando sair, claro, com uma perspectiva diferente dessa necessidade que a gente tem de dialogar, né? E a gente talvez dê mais importância para isso, pelo fato de a gente estar dialogando, e até mais do que a gente estava antes, só que não da maneira com que a gente gostaria, né? Então, acho que quando tudo isso terminar, acho que o ser humano por si só vai dar um valor mais alto para a necessidade desse diálogo, né? Pode ser que dure 1 ano, 2 e depois volte tudo como era, mas... porque assim, a gente está vivendo um momento tão maluco, né? Como você mesmo disse, da questão da polarização, que, mano, o diálogo ele é fundamental, cara. Ele é fundamental para a gente tentar reduzir essas distâncias, né, que foram criadas nesses últimos anos para cá. Porque senão, velho, o afastamento vai ser cada vez maior. Se a pandemia não mudar a nossa forma de pensar mesmo e de enxergar os relacionamentos, mano, o afastamento vai ser cada vez pior, maior. Vai ser cada vez maior, cara. Muito. Porque uma coisa que essa pandemia pode estar mostrando para alguns é talvez essa falsa sensação da autossuficiência. De tipo, eu me dou conta. Com certeza, eu acho que isso é fato batido já.
E o fato de você precisar, né, de você ter a necessidade de ter alguém ao seu lado, cara, eu acho que isso ficou muito claro, né? Por esse tempo que a gente passou, e não só ter uma pessoa, mas ter um ciclo de amizade, né? E o quanto isso faz falta quando você está distante ou quando você está remotamente se conectando com as pessoas, que, querendo ou não, não é a mesma coisa. Não é. A gente pode tentar se enganar, se satisfazer com aquilo, mas, mano, nada substitui o vínculo, aquela alegria de você estar na mesa ali, fazendo um hambúrguer, uma pizza, um hot dog, pedindo alguma coisa e comendo junto com os amigos. Nada substitui isso, cara, nada. Mas é doido. E, mano, você fez. Assim, cara, eu sempre olho o seu Instagram porque eu gosto muito de ver as fotos lá. Cara, eu amo fotografia e vídeo bem feito da forma que você faz, principalmente com esse ar urbano, né? Esse monte de elemento urbano. E até usei na introdução essa questão de você ser um cara urbano, porque você tem muito esse olhar e você mesmo se definiu dessa forma, como um missionário urbano, né? E como que nasceu esse senso em você, mano? Essa ideia de uma missionalidade urbana? Cara, isso é muito engraçado, assim, né? Porque eu acho que surge quando eu decidi entrar na faculdade de arquitetura, né? Legal. E eu tentando buscar aqui na minha mente o porquê de eu estudar arquitetura, teve alguns motivos, né? Acho que o primeiro fato que eu gostava muito de desenho, e eu achava que a faculdade de arquitetura ia suprir essa minha necessidade em desenhar. E de alguma maneira, sim. Mas outra coisa foi olhar para a cidade com um olhar diferente, né? No sentido de que eu nasci na Brasilândia, né? Um bairro periférico da cidade de São Paulo, e passei meus 27 anos da minha vida até casar neste mesmo bairro, né? E é um bairro periférico, então eu levava 1 hora para chegar no centro da cidade para o trabalho, né? Eu lembro. E eu me perguntava o porquê. Por que eu moro tão longe do centro da cidade, onde as coisas estão rolando e tal? E isso começou a despertar, mesmo de uma maneira indireta, né? Eu não tinha isso claro na minha cabeça na época quando eu entrei na faculdade, mas isso me despertava algo de que, por que eu moro tão longe, né? Por que o acesso à moradia que os meus pais têm, ele tá numa área periférica tão longe da cidade, né? E isso começou a me despertar perguntas e querer perguntar para a cidade o porquê disso. E me levou a gostar de arquitetura nesse sentido, né? De estudar a cidade. Hoje eu sou um cara que sou apaixonado pela cidade de São Paulo, essa coisa urbana que a cidade tem, essa coisa da cidade representar algo, tanto na vida do cristão quanto na vida de qualquer outra pessoa, mas ela ser um personagem importante na formação do caráter de algumas pessoas, das pessoas, né? Não de algumas. E então essa necessidade por querer entender a cidade, querer entender onde eu moro e todas essas coisas me despertou a querer estudar arquitetura, né? E aí isso me levou a gostar e ser apaixonado por estar na cidade, viver o que a cidade nos permite, né? Então esse viés assim de olhar meu Instagram e ver lá essa questão mais urbana, eu adoro tirar foto, cara. Veio um pouco de tentar olhar para a cidade pensando no que ela pode me dar de retorno e o que eu posso dar para ela de retorno, né? E ultimamente eu tenho, como cristão, tenho pensado um pouco nisso, né? Qual que é a minha relação com a cidade enquanto cristão e qual é a relação da cidade tem comigo como cristão, né? Boa. E aí eu tô para ler o livro do Timothy Keller que você me indicou lá, Igreja Centrada, e eu tô enrolando para ler. Tem mais um para indicar também. Já que você tá falando dessa questão tão urbana, cara, me veio aqui à mente um livro de um cara que eu até entrevistei aqui no canal, do Thiago Cavaco. Cara, que como que é? Evangelho na Vida? Não, Fé na Cidade. Fé na Cidade. Evangelho na Vida é o do Timothy Keller, né? Esse eu li. É o Fé na Cidade, cara. É um livro muito bom, um livro pequeno. Não é do Tim Keller esse. Não, é do Thiago Cavaco. Do próprio? Que legal. Do Cavaco mesmo. É um livro da Vida Nova, da editora Vida Nova. Uma capa laranja. Estou até vendo aqui o nome dele. Se é isso. É Fé na Cidade, isso mesmo. Muito bom. Fé na Cidade. É muito legal, cara. Ele traz toda essa questão da missiologia urbana, de você ter essa mente mesmo de tipo, cara, eu estou plantado aqui, o que eu posso fazer aqui? Exato. O que eu posso fazer aqui na cidade? Exatamente, né? E esse interesse ele partiu um pouquinho dessa minha transição que eu fiz, né? Eu saí da zona norte, lá da Brasilândia, e vim morar na zona leste, um extremo oposto, assim, né?
E aí eu e a Isabela, que é minha esposa, a gente começou a pensar, não, a gente vai lá, vai ficar um tempinho e logo a gente sai de lá, né? E aí Deus foi preparando um caminho pra gente que a gente não esperava, assim, né? E hoje a gente criou um vínculo com a Zona Leste, assim, que eu não imaginava ter. Caramba, né? Então legal. conheci pessoas, conheci uma gama de amigos ali, que tem sido incrível caminhar com esses caras. E aí você vê essa importância de você olhar para a cidade com essa perspectiva cristã, né, de Boa. reino, e estabelecer isso por onde você passar. Né? Então, tem um texto do livro do Timothy Keller, O Evangelho na Vida, que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a gente estabelecer esse reino de Deus onde a gente estiver. Sim, né? que ele usa Daniel, né? E ele usa, se eu não me engano, Daniel, e vai falar sobre o exílio babilônico, Sim. né? Que ele vai dizer o seguinte, ó, vocês estão aqui, cara. Então vocês vão se multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão fazer com que quem escravizou vocês cresça. É lindo, né? é lindo isso. E isso, cara, quando eu olho para essa realidade, começo a olhar com essa perspectiva para a cidade, falo, meu, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que fazer prosperar, né? E aí eu tento trazer isso para minha realidade, né? Para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que não é muito difícil muitas vezes, porque a rotina tem a tendência a quebrar isso na nossa vida, né? Mas, cara, a minha relação com a cidade, ela é incrível, assim. Por mim, eu faria cultos em praças, sabe? A gente até tentou fazer algumas coisas aí, a gente está tentando emplacar algumas coisas lá na nossa igreja, né? Que na frente da nossa igreja, do nosso templo lá, tem uma praça incrível. E a gente está tentando fazer alguns movimentos ali para emplacar alguma coisa assim, para que a gente tome posse da cidade, né? Para que a cidade não seja um lugar onde a gente vai ser só simplesmente um transeunte e vai passar por ela, Sim. mas para que ela tome uma forma, né? Sim, sim. Quando a gente fala sobre segurança na cidade, por exemplo, uma coisa que eu costumo falar quando a gente entra nesse papo, que uma cidade segura é uma cidade que ela está sendo usada, né? Então quando você vai na Avenida Paulista, 4 da manhã, tem gente circulando, tem gente andando, então aquilo faz com que a cidade seja um pouco mais segura do que você ir num bairro periférico onde a prefeitura não cumpriu ali com a parte da iluminação e está faltando iluminação ali, que é um espaço propício para você ser assaltado, talvez, né? Então, quando a gente se apropria da cidade no sentido que a gente se sente parte dela, esse sentido de segurança e de pertencimento, ele aflora de uma maneira muito mais eficaz, legal. Assim. É louco isso, né? Porque e até uma coisa que o Keller escreve muito nesse livro também, baseado no texto do exílio babilônico, é justamente essa ideia de a cidade não é apenas uma coisa utilitária, que você usa a cidade, mas que você entrega algo à cidade, Sim. que você não só consome, porque fica uma relação de apenas uma via, né? É uma relação realmente utilitária, de tipo, mano, eu vou usufruir, vou usar aqui tudo que eu posso, e aí quando não me caber mais, quando eu já tiver usado o máximo, eu descarto esse lugar. Cara, exato, exato. E eu acho que esse é o ponto-chave, assim, né? De que se você só usar a cidade, você vai entrar num lugar onde você não vai desfrutar do que ela tem, né? E quando você usa a cidade, mas você deixa a cidade te usar, essa sensação ela passa a ser diferente, né? Porque aí entra essa coisa que a gente está falando de pertencimento. Quando você olha para aquilo, você fala, cara, eu pertenço a esse lugar, eu tenho uma raiz aqui. Sim. E aí você começa a cuidar deste lugar de uma maneira diferente, olhar para as pessoas de uma maneira diferente, né? Não, isso é fantástico, cara. E é muito louco porque olhando para você, olhando para a sua história, para a sua formação, é muito legal ver que o quanto a universidade, o seu curso universitário te ajudou a ter uma visão muito clara com relação à sua missão e vocação como cristão no mundo, né? É muito bem casado essas coisas, né, na sua realidade. Faz muito sentido, com certeza. E eu acho que depois de terminar a faculdade e entender um pouco mais sobre essa questão urbanística, né? Apesar de eu não trabalhar com urbanismo hoje, tive vontade de seguir nessa área, acabei entrando na área de projeto de arquitetura, né? Mas a relação com a cidade, ela sempre se mantém, cara. Sim. Sempre se mantém, né? E aí quando você vai ver estudo de casos aí ao redor do mundo, da maneira com que as pessoas se relacionam com a cidade, as intervenções, né?
E aí eu acho que é uma questão que está envolta a nós como cidadão, né? Porque a gente vai falar sobre muitas coisas que vão atingir a nossa realidade, né? Como gentrificação, sabe? Gentrificação significa você restaurar uma área que possivelmente você considera ela nobre, fazendo com que aquilo fique caro o suficiente que as pessoas que moravam lá, que tinham condições, são empurradas para a periferia. Tipo Campos Elíseos, por exemplo. Campos Elíseos. Meu TFG na faculdade, ele foi no Campos Elíseos, né? Nossa. E aí, na minha monografia, eu falei muito sobre gentrificação, né? Que é uma coisa que o governo de São Paulo... Termo, cara. É basicamente isso que os caras querem fazer no Campos Elíseos. Tá. Eles sabem que ali é uma área nobre e tem algo muito interessante no Campos Elíseos, né? Que foi a primeira cidade urbanizada, planejada de São Paulo. Caraca, então eles planejaram aquele bairro para ser um bairro nobre, que onde tinha as grandes mansões ali do café, dos barões do café. E aí esse bairro ele foi todo planejado, então tem muito edifício lá. Larga, né? Inspirado na Champs-Élysées, né? Champs-Élysées. Por isso o nome, né? E aí tem uma coisa engraçada, né? Que tem muita coisa tombada lá, né? Sim, tombada que você não pode demolir porque... Tem coisa que até já caiu já. Eu falo isso porque eu trabalho lá na região do Campos Elíseos, trabalho no Campos Elíseos, e aí recentemente não, né? Questão de 2 anos atrás, uma das casas, né, que era ali, dessas casas, mano, era muito louca assim, você fala, putz, aqui morava uma princesa, né? Enfim, não sei, falavam que morava uma das princesas, não sei qual delas morava naquela residência, e ao fundo, né, dessa casa existia um estacionamento, mas essa é a parte trágica da coisa. Tava tombado, não podia se mexer naquela residência, e ela de fato tombou, cara. Ela caiu. Nossa, cara, e aí matou um cara que trabalhava no estacionamento lá. Pior ainda, né? Caiu e ainda matou alguém. Caiu e matou. Isso é um pouco do descaso, assim, né? Que a prefeitura, né? Que até o próprio governo tem tratado esses patrimônios, assim, né? Então acho que o Campos Elíseos é um ótimo exemplo de gentrificação, né? Porque é uma ótima localização, porque ele é um braço ali do centro, né? Do centro velho ali expandido. E ele está perto de muita coisa, né? Então é do interesse do Estado revitalizar toda aquela área. Revitalizar no sentido de trazer uma vida nova para aquele lugar, né? E aí, o problema da gentrificação, eu não estou dizendo que você trazer uma vida nova e restaurar e revitalizar uma área é ruim. Mas o problema está quando você revitaliza toda essa área e faz com que ela seja uma área nobre. Sim. E aí, como que isso acontece, né? Você começa a construir condomínios que são mais caros. De alto padrão. Exatamente, você começa a criar restaurantes que a grande parte da população não tem acesso. E o que acontece? As pessoas que viviam ali, de alguma maneira... e tinham condições de viver ali com pouco, né? O que elas vão fazer? Elas vão ser espirradas para longe, porque ela vai ir atrás de um aluguel que ela tem a condição de pagar, e isso não vai ser, né, neste lugar, né? Então a gentrificação, ela bate na parte social. E aí quando a gente olha hoje para Cracolândia, tudo que está acontecendo lá, né? Todos esses problemas sociais, assim, e o governo tentando expulsar, né? Sem ter um planejamento, sem ter um projeto para restaurar a vida dessas pessoas, né? Os caras simplesmente estão empurrando o problema para um outro canto para que eles possam restaurar aquela área, revitalizar aquela área. Não faz sentido nenhum. Para fazer aquilo ser uma área nobre, né? Então a gentrificação, na realidade, ela está muito relacionada com o que a gente vive hoje. Então quando você olha para o Tatuapé, onde está implantada a nossa igreja hoje, né? Aconteceu um processo de gentrificação, né? Você começou a construir coisas mais nobres, um shopping, as coisas foram ficando mais caras, e quem tinha condição ali, talvez uma pessoa mais de idade, não tem mais condições de pagar e ter a vida que tinha ali, e ela acaba indo para zonas mais periféricas, né? Então isso reflete socialmente o que a gente vive, né? Então quando você começa a olhar a cidade com essa perspectiva, você entende o porquê de certas coisas estarem erradas, né? Então por que eu não posso morar no centro da cidade? E essa foi minha pergunta inicial: por que eu moro na Brasilândia e levo 1 hora, 1h30 para chegar no centro da cidade? Por que eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar? Por isso, pelo fato de a gente não ter acesso
a esse lugar que teoricamente seria um lugar melhor para se morar, né? Mais próximo do metrô, por exemplo, né? Mas existem muitos projetos legais aí rolando que nunca vão para frente, mas que são pensados, né? Sim. E o Campos Elíseos entrou um pouco nesse processo de construir algumas habitações que a gente chama de moradia popular, com preço baixo, para trazer essa galera que não tem condição para se apropriar da cidade, né? E aí quando ela se apropria desses lugares que são mais nobres, acaba gerando uma mistura e a gentrificação acaba não acontecendo. Mas isso é muito raro, cara. Cara, e você falando desse negócio das moradias populares, recentemente eles levantaram um conjunto de torres lá, né, de prédio. Sim. Só que faz fundo com a Cracolândia, cara. Faz fundo com a Cracolândia. Mano, então assim, eu transitando por ali, eu vejo os prédios que eles estão mais, as torres, né, que estão mais voltadas para a avenida, muitas já estão ocupadas. Agora, essas torres que estão mais afastadas da avenida, que de fato dão fundo ali para a Cracolândia, elas continuam não habitadas. Uhum. E recentemente, eu falo recentemente porque essa questão da pandemia deixa a gente meio maluco com o calendário, mas não é tão recentemente assim. Acho que 2019. Teve até uma invasão lá, cara, uma tentativa de invasão. Daqueles prédios? Desses prédios ali pela galera da Cracolândia ali, mano, deu um pau, foi um cripocó ali absurdo, velho. Foi sinistro. É uma situação muito delicada lá, né? Porque você pega a galera que tá num estado de vida que a galera já não tem mais dignidade própria, né? E não é simplesmente pegar esse cara e colocar numa clínica de reabilitação, né? Você tem que ressignificar, né? Que nem a Lumena do Big Brother diz aí, né? Ressignificar a vida desses caras, trazer de volta a dignidade. Isso é a parte mais difícil, né? E não é fácil de lidar com isso. E aí o governo quer tampar isso com quer jogar debaixo do tapete, exato. Com a peneira, o bagulho. E aí, cara, então essa luta aqui todos, acho que os próximos governos, eu acho que o Dória não vai conseguir resolver isso. Mas você acha que tem solução? O Covas não vai conseguir. O Covas... Cara, eu acho que a solução tá em tentar trazer de volta a dignidade para essas pessoas. E aí tem que fazer um trabalho muito bem elaborado, né? Não só simplesmente pegar esses caras e tirarem dali, expulsarem ali, porque eles vão se mudar e vão para uma outra área da cidade e vão acabar complicando uma outra área. Né? Isso é fato. Mas você acha que esse movimento do ressignificar os indivíduos que estão ali, esse movimento e o poder estatal tem condições de fazer isso? Cara, eu acho que não. Eu também imagino que não, cara. Eu já vi falar de alguns projetos aí que a Prefeitura de São Paulo, né, faz em parceria com algumas igrejas. Sim. E eles dão essa autonomia para as igrejas cuidarem dessas pessoas. Eu acho isso interessante. É uma alternativa. É uma alternativa. Não sei se ela é perfeita, né, na sua plenitude, se ela consegue reestabelecer essa pessoa, colocá-la de volta. Sim. Eu acho que tem casos de resultado. Mas é uma opção, mas eu acho que teria que ter outras opções também, né? Trabalhar uma questão psicológica dessas pessoas, né? Porque assim como a gente falou aqui, eu acho que tem uma questão de dignidade. Essas pessoas não se sentem mais dignas de nada. Os caras já são quase The Walking Dead. Ali, exato. Né, então, esse senso que nós tentamos enxergar nele por conta da criação de Deus, né? Que a imagem de Deus está estabelecida ali naqueles indivíduos, eles não têm noção disso. Né? Exato. Então, assim, é muito complexo, cara. O caso da Cracolândia é um caso muito complexo. E quem conseguir solucionar isso, ou as pessoas, ou as entidades que conseguirem solucionar isso, é um case de total sucesso, cara. Concordo. Porque é muito delicado, né? É muito sinistro. É por isso que eu confio um pouco, né, nos trabalhos que algumas igrejas têm feito, né? Sim, também. No sentido disso que você falou, né? De que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, de Deus nas suas características, né? Não todas as características, mas em algumas sim. E um pouco desses projetos, eles têm essa missão, né? De trazer essas características de volta para essas pessoas, né? Que elas observem essas características de volta. E aí a gente pode falar sobre amor próprio, a gente pode falar sobre justiça e essas coisas serem estabelecidas. Sobre o bem comum, por aí vai, né, cara? Mas eu acho que são várias questões. Eu acho que precisava ter um apoio médico também, talvez alguma coisa. Psicológico, médico,
espiritual e, mano, o que mais for preciso tem que ter, cara, porque assim, a gente pensa, né, imagina, o cara, a menina que tá ali, passa tanto tempo soterrado, entulhado nesse mar de destruição que eles estão, que, mano, se eles conseguirem psicologicamente se libertarem disso, fisicamente e espiritualmente, né, ter uma renovação dessas 3 frentes, mas aí você pensa, como que esse indivíduo vai ser reinserido na sociedade? É um outro ponto, né? Outro ponto. É um outro problema que tem que ser tratado também. Pô, como que essa pessoa vai conseguir um emprego? Entendeu? Voltar para uma universidade, para uma escola, entendeu? Exato, acho que é um ponto extremamente importante, total, né? Cara. Porque vamos dizer que já é um baita esforço você conseguir trazer essa pessoa de volta para a sociedade, né? No sentido dela se sentir pertencente à sociedade. E aí depois você tem mais essa missão, fazer, né? A sociedade aceitá-la. E aí tá o grande problema, né? Mano, isso é louco. Às vezes a gente olha com preconceito para essas pessoas no sentido de que, pô, se ela foi viciada uma vez, a qualquer momento ela pode ser de novo. Sim. E quando o nosso pensamento tinha que ser totalmente diferente. Total. Ela pode? Claro que pode, mas o que a gente está fazendo para ajudar ela a não ser, né? Exato. E é muito difícil, né? Falar aqui, talvez chegar numa solução seja até um pouco mais fácil. Né, mano? Teorizar as coisas. Mas ir lá, bonito. Amar essas pessoas, cara. Tá ali no dia a dia. Abraçar. Falar, vem aqui que eu quero cuidar de você. Aí é uma outra realidade. Eu não sei se você estava numa oportunidade que nós fomos até a Cracolândia, numa madrugada que a gente foi com a galera lá da... Sim, estava nessa. Como que é o nome daquela igreja lá? Cristolândia, não? Acho que é... Foi isso mesmo, né? Cristolândia. Acho que você estava nessa oportunidade. Cara, é muito sinistro, né, mano? Sinistro. Eu vejo durante o dia, mas durante o dia a luz do sol é uma coisa. Agora, ali na madrugada, quando a gente passou ali, cara, pô, foi outra experiência que realmente você fala, mano, os caras não tem mais a consciência de si próprio, né? Não tem mais. Chega num nível que o cara nem sabe mais o que tá fazendo, né? Acho que a necessidade dele pela droga ela é muito maior. Sim. E aí isso cega ele de vários lados, né? E, cara, como é difícil, cara. Sempre que eu passo por esse lado da cidade, me dá uma dor, assim, né? De pensar que as pessoas estão ali consumindo a cidade de uma maneira que ela não deveria ser consumida, né? Verdade. Isso dói muito, cara. Exato, mano, é triste mesmo. E você fez umas viagens missionárias também, né? Você teve essa oportunidade de viajar para outros cantos. Tive algumas viagens incríveis. E como foi incríveis. essas experiências aí, mano? Você foi para quais lugares? Como foi as experiências? Cara, as experiências foram incríveis, né? A gente tem lá na nossa igreja a escola do Interns, que é uma escola teológica, mas que ela não é só teologia, né, na parte teórica, mas ela é prática também. Então a escola ela preza por te ensinar, mas também te discipular, né, para que você possa discipular outras pessoas de maneira prática. E uma das disciplinas, né, que é a disciplina de missões, é a gente fazer uma viagem missionária para conhecer outras realidades de outros países, né, outras realidades cristãs. E eu tive a oportunidade de estar em Cuba em 2018. Nossa, cara. Cara, que foi louco, um sonho realizado, nossa. assim. E na Índia em 2019, né? Outro sonho, assim. Mano. Conhecer duas realidades que são totalmente diferentes da que a gente vive. Da nossa, né? Então foram experiências incríveis, cara. Conhecer Cuba foi uma experiência muito legal, né? Sempre estudei muito socialismo, né? Essa revolução cubana sempre foi uma coisa que me agradou. E por muito tempo eu vi a revolução cubana, Fidel Castro e toda a sua trupe, como uns caras que realmente tinham um propósito e eram heróis, assim, né? Por muito tempo, talvez, na minha escola, por influências dos professores de história aí... Se eu não me engano, eu tenho uma imagem na mente de você com uma camiseta vermelha, com a imagem do Che Guevara, se não me engano. Olha só, provavelmente, viu, cara? E então eu tinha um pouquinho disso, né? De olhar Cuba assim, e eu acho até muito nobre
a Revolução Cubana na época que ela foi feita, tá? Porque os Estados Unidos queria mesmo explorar ali. Sim, existia Cuba, um interesse. Existia um interesse, né, na produção de açúcar que eles tinham e de tabaco. E por estar muito próximo da costa ali dos Estados Unidos, se eu não me engano, são 60 quilômetros que dividem, muito perto, cara. Um negócio que em 15 minutos, talvez 20 minutos de barco, você tá em Cuba. Sim. Então Cuba tinha essa possibilidade de ser quase qual que é a palavra? Um estado, né? Tem um nome para isso, que é o que acontece em Porto Rico, né? Nossa, sumiu a palavra agora, mas que é quase como um estado... Vamos achar aqui. É como se fosse um estado dos Estados Unidos, sabe? Sim. E isso acontece com Porto Rico. Então, os Estados Unidos tinham esse interesse em Cuba, e aí eles acabaram surgindo com essa Revolução Cubana e conseguiram expulsar de alguma maneira os americanos de lá. Legal. Mas quando você vive a realidade, conhecer Cuba na íntegra, né? E o muito legal dessa viagem missionária que a gente fez foi que a gente não foi para a capital, né? A gente foi conhecer a Cuba de verdade. Havana, ali, né? Capital a gente não foi, a gente passou por Havana, mas passou muito pouco tempo, né? Que é onde basicamente os turistas vão, Havana e Varadero, que é a região de praia. Mas a gente foi para algumas cidades onde já tinham implantado algumas igrejas locais que são parceiras da nossa igreja, né? Então a gente foi dar um apoio para essas igrejas. Não foi bem um trabalho missionário no sentido de que a gente foi realizar missões. A gente foi mais conhecer as igrejas, dar um apoio para aquelas igrejas, né? Um fortalecimento talvez. Uma comunhão ali com eles. E a gente conseguiu conhecer Cuba ali um pouco na íntegra, né? Então visitar, por exemplo, os mercadinhos onde você tem que buscar sua comida lá com a cartela, né? Você recebe uma cartela que você tem direito a um número de comida lá, de mantimentos para você retirar durante o mês. Então você vê ali que Cuba, apesar de tudo que ela vive, assim, né? Essa questão do socialismo e de você tentar deixar as pessoas de uma maneira igual socialmente, as pessoas são muito felizes, mas você vê que elas não têm perspectiva de futuro e de crescimento no sentido de que, cara, eu quero estudar cada vez mais para crescer, para talvez ter meu próprio negócio, para talvez fazer uma viagem internacional, e isso se perde no coração das pessoas, assim. Elas até sonham, sabe, no sentido, pô, um dia eu quero sair de Cuba, quero conhecer um outro país, mas elas sabem que é uma realidade muito distante. Nossa. Porque a maneira com que eles vivem, né, e eles conseguiram igualar a sociedade, mas por baixo. Sim. Então... Socialismo para vocês, capitalismo para mim. Então, cara, você conhecendo assim a fundo, você vê as dificuldades que eles têm em várias coisas, né? Por exemplo, encontrar carne bovina em Cuba é raro. É mesmo. A gente comeu carne porque a gente... E se encontra, deve ser tipo um valor muito alto. E deve ser caro, exato. E a gente comeu carne só porque a gente teve um dia que a gente chama de day off, né? Tá. Que a gente vai fazer um passeio e tal, e a gente foi pra praia e a gente achou um restaurante lá que é pra turista, e lá servia carne. Nossa. E então a gente acabou comendo carne lá, mas para os cubanos a realidade de você comer uma carne vermelha assim é um negócio surreal. O que é? Peixe, frango, que eles basicamente... Cara, peixe a gente quase não comeu, a gente comeu muito frango e porco. Peixe eu não lembro da gente ter comido, acho que uma coisinha ou outra assim, mas porco muito. Porco bastante. E frango. E teve uma situação bem engraçada assim, né? Quando a gente chegou, a gente alugou um ônibus que saía de Havana para ir para uma cidade que chama Matanzas, que é onde a gente ia ficar locado lá por esses dias, conhecendo e apoiando a igreja local lá. E aí quando a gente chegou nessa igreja, chegou um cara de jaleco. Um cara que era médico, tinha cara de médico, né? E ele começou a ajudar a gente a desembarcar as malas para ver se conseguia uma graninha extra. Caramba! E aí a gente olhou essa realidade assim e falou, cara, tem um médico ajudando a gente a descer a bagagem para ele ganhar uma gorjeta em dólar ali, que talvez seja metade do que ele ganha no mês, né? E a gente sondou um pouco ali a galera quanto que ganha um médico em Cuba e tal, e aí... variava assim de 80 a 120 dólares, era mais ou menos pelo que eu me recordo assim de salário. Então, por exemplo, uma alternativa que as pessoas têm, e as pessoas tentam buscar isso, é sempre correr para a área do turismo, de alguma maneira se vincular ao turismo para que eles ganhem em dólar e ganhem em gorjeta, sabe? Porque imagine você ganhar 120 dólares por mês de salário como médico,
sei lá, você é um taxista, você ganha 15, 20 dólares de gorjeta num dia, cara. Já 10 Já, corridas exatamente. que você faz. Então essas coisas foram marcantes, assim, mas é muito engraçado, né? Mesmo diante dessa realidade, assim, a igreja cubana é muito alegre, cara. Caramba. Você vê o quanto esse espírito, assim, até latino mesmo, né? Tá muito presente na vida deles, assim. E é uma igreja alegre, uma igreja animada, e isso deu muita felicidade de ver, assim, e de olhar a realidade desses caras e falar, pô, a gente tem muito mais que esses caras e a gente não tem a alegria que eles têm, assim, né? E a vibe é exatamente como aparece nos filmes, assim, carro antigo pra todo lado. Caramba! E aí, como a cidade parou no tempo, né? É muito difícil você reformar uma casa, por exemplo. As casas são todas da década de 50, 40, Caramba, né? Antes da Revolução. Tá. Então tem algumas muito bem cuidadas, assim, que são super bonitas, mas tem casa lá, tipo, caindo aos pedaços. E a gente teve a oportunidade de entrar em muitas casas lá pra conversar com a galera. Então, mano, foi uma experiência, assim, que foi incrível demais. Incrível, Imagino, sabe? Mano, que fantástico. Conhecer um outro país e ainda conhecer os nossos irmãos em Cristo cubanos, E né? tem muitos cristãos protestantes lá em Cuba? Cara, até que sim. As igrejas lá agora elas têm aval para abrirem igrejas, né? Que por muito tempo não tinha essa possibilidade. Então tem crescido muito lá, né? A igreja protestante em Cuba. E a única coisa que você não pode fazer é atos públicos, assim, Tá. né? Por exemplo, fazer um culto na praça ou evangelizar também. Mais perseguição, essas coisas? Não, eles não sofrem mais tanto, assim. Talvez de maneira indireta, Tá. de algumas coisas, talvez algum empecilho do governo para você criar alguma coisa, né? Se eu não me engano, da América Latina, as perseguições grandes eram Colômbia e México, se não me falha a memória, né? O pessoal do Portas Abertas e tal. Não sei muito bem, mas... Se eu não me engano, é México e Colômbia na América Latina que tem os índices. México e Colômbia, acho que é isso mesmo. Legal. E aí depois de Cuba a gente teve a oportunidade de passar pela Colômbia nessa mesma viagem, né? A gente teve uma escala de 2 dias, a gente acabou conhecendo uma igreja lá, a igreja do pastor Lucho, e que é uma igreja totalmente diferente, assim, igreja gigante, cara, com uma estrutura gigantesca, fica em Bogotá. A igreja, cara, um exemplo de igreja, assim, tanto falando de arquitetura, assim, um negócio bem bonito. Então a gente foi de uma realidade para outra, assim, e a gente pôde viver um pouco desses dois mundos, assim. Muito bom. E a Índia? E a experiência na Índia? Eu imagino que ali foi o maior choque, né? Foi. Índia, cara, é um choque quando você já chega no aeroporto, você já toma um choque, assim, porque o cheiro já é diferente. Eita, Jesus. E tudo isso que eles falam realmente acontece, né? E aí o trânsito é insano, como todo mundo diz, pior, tá? Muito pior. É mesmo, A galera, ninguém respeita ninguém no trânsito, assim. Buzina, se você ficar sem escutar buzina na rua, tem alguma coisa errada, assim. Então o trânsito é muito caótico. E aí a gente foi visitar também nesse mesmo esquema, né, de apoiar a igreja local lá. A gente foi visitar um projeto que era de uma escola missionária lá, né, uma escola cristã lá, do pastor Naya e a pastora, sempre esqueço o nome dela. E eles formaram essa escola lá, uma escola cristã na Índia, né? Então eles têm um trabalho cristão lá e um orfanato, que eles acolhem esses meninos e meninas que foram abandonados pelos pais ou que não têm mais os pais, né? E aí a gente foi conhecer um pouco dessa realidade indiana, assim, a maneira com que as pessoas se relacionam com o evangelho na Índia. Aí é uma coisa muito diferente, porque a porcentagem de protestante na Índia é muito pequena, né? Então a gente viveu um pouco isso de perto, assim. A gente também foi para uma cidade que não é uma cidade turística, então isso foi muito legal. É mais choque ainda. Mais choque ainda. A gente foi para uma cidade... Nossa, esqueci o nome da cidade, tá dando uns brancos, daqui a pouco eu lembro. Mas é como se fosse assim Campinas, talvez um pouco menor, assim, uma cidade que é grande, tem toda uma estrutura, mas que não tem nenhum próximo a viés. Nova Delhi? Fica umas 5 horas de Delhi, mais ou menos, né? Então a gente pegou uma van também e foi para essa cidade. Então ela não é tão perto. E aí é uma cidade que ela não tem um viés turístico. Caraca, então você quase não vê... Você vê população mesmo. Você vê população. A vida de um indiano comum. Exato.
E aí tem algumas coisas muito engraçadas, assim, né? Porque a gente tava com uma galera que era de etnias totalmente diferentes, assim, né? Você tinha loira de olho verde, você tinha moreno do cabelo cacheado, e para os indianos, assim, ver uma pessoa muito diferente, pelo que a gente sentiu, era uma coisa muito legal, porque imagina que a gente estava no shopping, assim, e isso aconteceu várias vezes, estava lá, a galera estava lá, e aí começava a se aproximar um indiano aos pouquinhos, assim, aos pouquinhos. Quando você ia ver, ele estava do seu lado tirando selfie sem pedir. Caraca! Sem pedir, tirando foto com a galera, assim. Nossa, isso aconteceu. Ponto turístico, cara. Cara, isso aconteceu várias vezes, assim. E principalmente com a Rayane, né? Que é uma amiga nossa, que ela é morena, né? Ela tem uma cor morena, assim. E ela tem um cabelão cacheado e eles ficavam impressionados com o cabelo dela. Sério, mano? Porque tem uma... é tudo liso, né? O cabelo Exato. deles lá, né? A característica do indiano, ela é muito parecida, né? Cabelo liso. Sim. E a cor do cabelo, ela é Bem meio escura, homogênea, né? Então... E aí aconteceu isso várias vezes, cara. Engraçado, cara. E a única coisa que não aconteceu é que ninguém pediu pra tirar foto comigo. Eu fiquei meio chateado. Lógico que você parece um indiano já, né, velho? Moreno e cabelo preto, liso. Você é um indiano brasileiro. Então, fiquei meio triste, assim, ninguém pedia, cara, mas tudo bem. Me senti um local, assim. A galera achava que você era o guia turístico, né? Ah, aquele ali é o guia, vamos falar com ele. Aí chegava e começava a falar hindi, né? Hindi. Né? Começava a falar hindi com você ia ficar moscando lá. É engraçado. O aspecto religioso lá, mano? Que lá é forte, né? O muito aspecto forte, religioso. né? É um país de perseguição cristã. Sim. Hinduísmo e islamismo e budismo muito fortes lá. Exato, né? O hinduísmo ainda é a maior religião, né? É o que predomina em todas as cidades que você vai. Mas o islamismo tem crescido de uma maneira muito, muito forte na Índia, tá? E a gente conseguiu ver isso um pouquinho mais de perto lá também. Mas a gente sofreu um pouco de perseguição. Sério? Porque teve um dia que a gente saiu do orfanato, né? Ia passar numa espécie de um mini shopping para comprar alguns brinquedos para levar para as crianças, que a gente ia fazer uma tarde de jogos com eles lá. Então a gente foi comprar algumas coisas, bola, essas coisas. E aí no meio do caminho tinha um senhor que estava pedindo dinheiro, sentado embaixo de uma árvore em frente a esse shopping, né? E aí a pastora Renata, né? Ela sentiu ali uma necessidade de sentar ali com esse cara e falar um pouquinho, né? E a gente tinha no nosso grupo lá um rapaz que chama Felipe Kihara. E o Felipe, ele conseguiu aprender hindi em, sei lá, em 3, 4, 6 meses, assim. Moleque, e ele... Autodidata, incrível, cara. E ele ajudava a gente um pouco na tradução, né? Porque muita gente não falava inglês lá, né? Você encontrava uma parcela boa da população que falava, mas outras não, né? E como a gente estava numa cidade mais afastada ali, a grande maioria não falava. Então ali eles começaram a ter um momento ali, e aí tentaram bater esse papo e conversar, e falar um pouquinho do amor de Deus, de o quanto Deus amava, né, a vida daquele senhor e tal. Eu sei que eles gastaram ali uns minutinhos, e aí começou aglomerar muita gente ao nosso redor. Eita. Né? E então a galera viu que a gente não pertencia àquele lugar, e aí entenderam o que a gente estava fazendo, e aí começou a vir alguns locais e nos expulsar dali, mandar a gente embora. E aí alguns chegaram a pegar uns pedaços de pau, e aí nisso a gente viu que estava meio acuado ali, a gente falou, não, vamos pro shopping, vamos entrar lá, e a gente sentiu que tinha algumas pessoas nos seguindo, né, para dentro do shopping e de alguma maneira querendo que a gente fosse embora daquele lugar, né? Então a gente sentiu um pouquinho na pele o que é ministrar o evangelho nesse país que é extremamente hinduísta, né? Sim. Nesse sentido. Então, mas quando a gente se depara um pouco com essa religião, por exemplo, a gente viu a complexidade que é isso, né? São milhares de deuses. Então, para cada necessidade sua, você encontra um Deus. Tem o Deus da fertilidade, tem o Deus do dinheiro, o Deus da força, e tem os principais lá que eles creem, né? E além disso tem o aspecto das castas, né? Tem o aspecto das castas, né? Que te determina quem você vai ser o resto da sua vida. Então, por isso não pode haver conversão para uma outra religião. Exato. E aí a gente teve a oportunidade também no nosso day off de conhecer uma cidade que chama Varanasi,
que é o berço do hinduísmo, né? Onde Nossa. surgiu o hinduísmo e é onde passa o rio Ganges, onde tem os templos onde você queima os corpos como uma espécie de celebração para que você possa voltar à vida de uma maneira mais nobre, alguma espécie assim, tá? Não tenho muita autoridade para falar sobre isso. Então a gente teve a oportunidade de conhecer essa cidade. E aí essa cidade é mais turística, né? É uma cidade que muita gente vem de fora para conhecer o Rio Ganges, para tomar banho no Rio Ganges e tal. E aí a gente teve a oportunidade de andar de barco no Rio Ganges e ver esses templos queimando as pessoas, né? Cremando as pessoas ali. E é um negócio muito surreal, assim, uma realidade muito diferente da nossa, né? Imagine que você tem a orla de uma grande parte do rio, assim, cheia de templos. Então os templos ficam numa região mais alta, assim, e aí tem uma grande escadaria que te leva até o Ganges, né? E as pessoas vão para lá para se purificar. É lá que os caras se revestem com as cinzas também, né? Isso, exato. Tudo revestido de... Nossa. E aí vai gente do mundo inteiro, da Índia inteira, lá pro Ganges se purificar, né? Porque eles entendem que o rio é sagrado nesse sentido e que de alguma maneira vai te curar, vai te trazer... Poluidão o rio, né, mano? É poluidão. Sujão. É tipo um Tietê, né? Cara... Pra além. Aparentemente, quando você olha assim, ele não parece tão poluído. E a gente viu ele mais à noite também, né? Tá. Mas o que dizem é que é um rio Bem. sinistro, assim. E você vê, cara, quando você desce a escadaria, tem nego se banhando à torta e à direita, cara. Entrando no rio, cara. E... Que sinistro. E o que mais te chocou lá na Índia? Cara, o que mais me chocou foi a perseguição. A perseguição. E aí a gente conheceu algumas famílias e teve... a gente chegou a visitar algumas casas e aí eu e um grupo, a gente foi na casa de um homem, de uma família, né? Onde esse cara, ele tinha 8 filhas mulheres. Nossa! Rapaz. E olha que loucura que é, né? Quando você, ainda na sociedade indiana, né? Principalmente nessas regiões mais tradicionais, que o pessoal ainda está muito vivendo sobre essa perspectiva do hinduísmo, eles acreditam que a mulher é um fardo para a família, né? O homem acredita, o pai de família, né? Porque essa mulher não vai trabalhar, vai te dar um custo, e você tem que fazer ela casar e tal. Então é quase como se fosse uma maldição. E eles até proíbem, né, você fazer ultrassom na Índia para que você não identifique o sexo da criança, para que você não aborte se for uma mulher. Nossa, e se eu não me engano, isso ainda é proibido lá na Índia e tal. Então tem um pouco dessa realidade. E aí a gente teve essa oportunidade de conhecer esse cara que teve 8 filhas. E ele foi tentando, achando que ia vir um homem, e foi tentando e vindo 8 mulheres, né? E aí no momento da vida dele, como família, eles se converteram ao cristianismo, né? E começaram a viver essa realidade do que Deus entende para eles, né? Como família, e eles começaram a viver isso. Mas a sociedade ali que eles viviam, a comunidade, aí eu tô falando ali dos vizinhos, das pessoas que estavam ao redor deles, né, socialmente, começaram a excluírem ele do ciclo deles. E aí essa exclusão, o que significa? Significa que as pessoas não se relacionam mais com eles e não dão mais trabalho para ele. Então o cara não tinha mais condição de arrumar um trabalho para sustentar a família, então ele vivia numa casa super pequena, então... você entrava na casa assim, tinha só cama na casa, não tinha outra coisa assim. E aí isso me chocou muito, cara. E aí eu trouxe uma palavra para ele lá, a gente estava com um intérprete nesse dia, de que tudo aquilo que ele estava vivendo com as filhas dele, né, era uma promessa de Deus, e que Deus tinha algo sobre aquela família que estava sobre aquelas mulheres, né? Sim. Não sabia bem o que era, mas eu senti um pouco que ele estava como se fosse Daniel, perdido assim, né, escravizado na Babilônia, sem a vontade dele, mas que existia um propósito maior. E acabei deixando essa palavra lá com ele, e aí depois eu ainda vi ele um outro dia no culto de domingo, assim, e foi uma experiência incrível conhecer essa família, conhecer as meninas, e o quanto eles tinham de carinho por nós, assim, né? A gente criou um vínculo muito legal, assim. E foi uma experiência incrível. Mas acho que a perseguição nesse sentido... Foi o que mais te marcou. O cara não estava não estava apanhando,
né? Mas isso acontece na Índia, de você apanhar por causa do evangelho, mas de alguma maneira ele estava sendo excluído, ele estava sofrendo essa perseguição, então isso me chamou mais atenção, assim. Cara, que sinistro, velho. E é legal ver a igreja, assim, a igreja local na Índia, a gente teve a oportunidade de participar de um culto lá, de que muitas pessoas que se achegam ao culto são pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Nossa. E a Índia tem um pouco dessa cultura, né? De, por exemplo, se você nasceu com um problema físico, você acaba sendo excluído socialmente, você não pertence, você não tem o que fazer, você não tem utilidade, né? E a gente via que o quanto de pessoas se achegavam a um culto porque elas eram rejeitadas pela sociedade, né? Não se achegavam ao culto, mas se achegavam a Deus, porque ali às vezes encontraram um novo propósito, Sim, né? sim, total. E sabem que Deus ama ela do jeito que elas são, e mesmo com as dificuldades que elas têm. Então elas encontraram esse refúgio no Senhor, e isso me impactou muito, assim, Muito cara. bom. E tem algo muito engraçado, só pra concluir essa viagem da Índia, Não, tô falando demais, né? Não, mas a intenção do programa é essa. Que os caras têm um culto meio diferente lá. Então os caras começam às 10 e eles, sei lá, tem dia que eles passam 4 horas em adoração. Caramba. E os caras, tipo, vai começar a palavra 2 da tarde, 1 da tarde, sabe? E a galera adorando lá. E aí você olha pra galera, a galera tá intensa do início ao fim. Eu lembro que eu tive contato com um senhor, que ele devia ter uns 60 anos, e ele era deficiente visual. E no momento que eu cheguei no culto, e olha que a gente chegou talvez um pouquinho depois que já tinha começado, e eu vi esse cara só sentar e abaixar a mão dele quando a palavra começou. Então ele passou 2, 3 horas ali louvando o Senhor de uma maneira que me impactou muito, me constrangeu de um jeito que eu falei, cara, tem algo neste lugar, né? Quando você é rejeitado por uma sociedade, você tem esse encontro direto com Deus e você se sente amado, cara, isso transforma a sua vida e a gente precisa viver um pouco disso, né? O fato da rejeição e da perseguição, você acha que são 2 fatores que contribuem para que os cristãos indianos eles tenham uma fé mais intensa, um culto mais intenso? Com certeza. Acho que com certeza isso é um fator que está muito presente assim na vida deles, assim, essa busca ela é diferente quando você olha para essa realidade. Acho que o cara ele entra naquela noia de tipo, velho, esse aqui pode ser meu último culto que eu estou prestando a Deus, então eu posso sair daqui, aí vi uns hindus, uns muçulmanos, uma perseguição, né, e arrebentarem com a minha vida e já era. Acho que tem muito esse senso de última hora, né? Que beira a vida deles. Fantástico isso, né, mano? É incrível. A Índia é incrível. Eu quero voltar, cara. Eu quero voltar ainda pra Índia. Porque eu fiquei apaixonado por esse país, assim, né? Que legal, cara. E você tem sonho de fazer missão transcultural mesmo, assim, servindo localmente em uma outra nação? Cara, por um tempo da minha vida eu tive isso muito mais presente. Tá. E aí isso foi sumindo um pouquinho. E engraçado que nos últimos tempos isso tem tomado forma de novo. Tá. Não sei se talvez um pouco de impulso, né? De querer fazer algo maior. Então não sei se isso ainda está crescendo apenas no meu coração ou se é algo que é a vontade de Deus. Mas tem tomado forma de novo, assim. No sentido, e sempre que eu lembro da Índia, cara, lembro desses outros países, Cuba, esses países que eu já passei, dá uma vontade de implantar uma igreja, assim, que não é normal. Não, é desafiador, né, cara? Muito. É desafiador você pensar em sair do seu conforto, né? Deixar seus familiares, seus amigos, ir para uma nação que não é a sua, uma nação onde você corre o risco de perder a vida por conta da sua crença, da sua fé. É um baita desafio. E não sozinho, né? Que hoje casado com filho. Exato, né? Não sozinho, porque se é só a sua vida, beleza, morri, amém, vou pro Senhor. Mas pensar que sua mulher e seu filho estarão juntos no balaio, né? Isso é mais desafiador ainda. Muito. E é só por Deus mesmo, né? Só por Deus que a gente faz um negócio desse. Então não sei o que nos guarda aí, mas a gente está muito aberto ao que o Senhor tem pra gente, né? Agora a gente está vivendo uma realidade de igreja local, né? Sim. De crescer a igreja local, de expandir o reino onde a gente está. E se Deus mandar, a gente vai, cara.
Muito bom, Tamo cara. aí, mano. Está disponível, né? Pô, com certeza. E o basquete? Porque largou o basquete? Como que tá? Porque lá quando eu te conheci, lá em 2008, 2009, não sei, você era o Ricardo do basquete, cara. Eu falei, mano, esse cara vai ser profissional do basquete. E aí, que fim levou o basquete na sua vida, velho? Mano, o basquete ainda tá 100% presente, né? Ainda gosto de jogar, né? Eu jurava que você ia ser um atleta profissional, mano. Cara, eu tentei, né? Mas é muito difícil aqui no Brasil, principalmente. E eu também não era tão bom assim, não, tá, cara? Então... Não, é porque eu via você jogar, meu parâmetro era você. Então eu falo, mano, o cara é o Michael Jordan brasileiro, velho. É o Oscar Schmidt da Brasilândia. Nossa, quem dera, hein? O Oscar foi incrível. Mas ainda tá presente ainda, né? Eu sempre que posso, né? Tirando essa pandemia aí, tô com uma baita de saudade de jogar. Mas minha raiz está no basquete. Sim. E hoje muito do que a gente tem construído lá na Zona Leste é através da comunidade do basquete, né? Sério, mano? Então hoje a minha célula é reflexo disso, das amizades que eu construí lá na Zona Leste através do basquete, né? Então ele tá ainda 100% presente. Né? Que legal, sempre que existe a possibilidade, eu vou bater uma bolinha com a galera, né? Então, ainda é uma ferramenta que eu uso assim para me aproximar e ter essa conexão com as pessoas para começar a falar do reino de Deus, né? Sim. E tem dado frutos, cara. Tem pessoas se achegando à nossa igreja lá e conhecendo ao Senhor. É por conta dessa amizade e dessa relação que a gente tem com o basquete e essa conexão com as pessoas. Então... Muito bom, cara. E mano, você que está à frente aí de liderança, de ministério de jovens e tudo mais, como que tem sido para você esse período de pandemia, liderar a galera, né, fora do âmbito eclesiástico, né, já que não tem as reuniões presenciais? Como que tá isso para você? Tá sendo um desafio gigante, né? Manter a galera conectado, né? E usando a palavra que tá em alta, né? Engajada, que eu acho que essa é a grande questão, né? De manter a galera conectada, mas ainda engajada no serviço, engajada no trabalho, engajada com as pessoas. Tem sido um baita desafio, assim, né? As células e os grupos pequenos que a gente tem feito tem sido esse suporte grande. Boa. Então, neste momento, a gente está tentando estruturar muito bem as células, né? Para que a partir delas a gente consiga se manter as pessoas conectadas, né? Mas, cara, a gente tá tentando se reinventar, assim, de diversas maneiras, cara. Criando alguns conteúdos novos, né? A gente ainda chegou a voltar no fim do ano passado, ter culto presencial, que foi muito bom, né? Que a gente tem esse tete-a-tete com a galera e a gente consegue estar mais próximo. E aí, em fevereiro, agora, voltou a fechar as igrejas. Então, a gente está pensando em novas estratégias aí de manter a galera conectada. Como a gente ainda está num grupo bem pequeno, assim, de jovens, acaba sendo mais fácil ter essa conexão com as pessoas, né? Esse tete-a-tete, ligando, conversando, batendo papo. Então, o desafio maior é manter a galera engajada, assim, no que está rolando de maneira online, né? Desafiaço, cara. Então, se alguém tiver uma solução boa aí, manda pra gente que... Não, mas assim, é bom, né, cara? É bom também esse momento, esse período, porque eu vejo muito disso como um momento que de fato mostrará quem é o crente de verdade, quem são os crentes de verdade, né, cara? Porque agora você não tem mais o evento em si ali, você não tem mais o oba-oba, você não tem mais a comunhão, a emoção ali do momento. E quem é crente de verdade vai ficar. Quem não é, velho, quem não é já era. Vai ver vai isso espanar, né? Vai ver isso como uma oportunidade de, não quero mais esse rolê de doido, não. Não, verdade, né? Mas eu entendo também que você ter essas coisas, né? Ter ali um culto presencial, que você está fazendo uma parada diferente, talvez seja o caminho para você conquistar uma pessoa que nunca pisou numa igreja. Sim, também, né? Também. Então, eu acho que o desafio maior está nesse lugar. Manter as pessoas que já estavam presentes já é difícil, mas trazer pessoas novas também é outro desafio. É mais né? desafio ainda, né? Porque como que a pessoa vai se achegar, sendo que não tem a agenda ali a se cumprir, né? O encontro, a reunião física ali presencial.
Eu acho que é mais complexo ainda você trazer pessoas novas, né, do que manter. O desafio do evangelismo online tá aí, né? Você tentar encontrar uma estratégia para que você continue comunicando o evangelho, né? Trazendo a mensagem da cruz, a mensagem da graça, mas você tem que comunicar ela de uma maneira diferente, né? Eu acho que a comunicação, a mensagem não muda, mas a comunicação ela está em constante mudança. A maneira que você comunica o evangelho ela está em constante mudança. Exato. Então a gente está neste lugar tentando criar novas formas de comunicar o evangelho para essa galera mais jovem, né? Sim. E, mano, baita desafio, né? Baita desafio, cara. E os projetos? Tem projetos novos rolando? O que tá acontecendo aí? Cara, tem projetos, tem muita coisa engavetada aí que eu não consigo tirar da gaveta. Tem muita coisa. Cara, queria criar um podcast de basquete. Isso Olha é um projeto só, mano. que tá aí há alguns anos. Eu tô tentando tirar, mas tá muito difícil, cara, por conta de tempo, né? E acompanhar tudo que tá acontecendo no mundo do basquete. Mas é o que eu gostaria muito, assim, né? Por estar muito relacionado com essa comunidade. Mas seria para acompanhar o NBA, NBB e cenário underground? Eu acho que sim, né? Eu acho que pegar esses três temas, assim, né? Boa. Principalmente NBA, porque a grande massa ainda acompanha muito NBA. Sim. Mas fomentar o basquete nacional nesse sentido também, dar esse valor. E falar sobre basquete feminino também, que é uma coisa legal, que não tem se falado muito por aí, né? Sim. E além disso, tem uma coisa que está rolando, que estava rolando antes da pandemia, que tem feito com que o basquete tenha crescido muito no Brasil e no mundo também, né? Que é uma liga de 3x3, que é uma liga de basquete meio de street, assim, meio de rua, que são 3 contra 3. E é uma liga que estava tendo, tipo, mensalmente campeonatos, né? Então ela tomou uma proporção muito legal, assim, muito grande. E os times podem se inscrever de maneira muito fácil, assim. E isso estava tomando uma proporção legal. E falar sobre isso também seria algo interessante. Então, quem sabe um dia eu ainda tiro isso do papel aí, mas cara. Assim, o que falta? Tempo? O que falta tempo talvez, né? Um pouquinho. Porque assim, para começar um podcast, cara, é meter a cara e... Porque o acesso você tá fácil ali. Tem o Anchor que você vai servir como seu distribuidor. Você pode gravar até mesmo dentro do Anchor, editar dentro do Anchor e já sobe e distribui para as plataformas digitais. Eu cheguei a usar o Anchor, muito prático. Eu uso o Anchor aqui, só que eu edito no computador e aí subo no Anchor apenas para ele distribuir, né? Mas E, cara, tá muito em alta podcast hoje, né, cara, eu não consigo passar um dia sem ouvir alguma coisa, ou no YouTube, ou nas plataformas, então... Eu consumo muito podcast, eu gosto demais, muito bom, cara. Eu gosto demais. Eu adoro podcast de história, sabe? De história. Tem aquele, como que é o nome dele, cara? Ontem ele até lançou o livro... Ele lançou até um livro ontem pela Thomas Nelson, mano. É um meio doidão, que ele é magrelão, tem um cavanhaque... Que ele tem canal no YouTube também. O Ângelo Basso não, né? Não, o Ângelo Basso é grandão. Não. Ele não é cristão. Não é. É de história mesmo. É de história do Brasil. Ele é muito envolvido em história do Brasil, cara. Legal. Eu esqueci o nome dele, eu vou procurar, depois eu te mando. Mas eu acho muito legal, cara, a forma como ele conta a história. Eu acho muito louco, cara, que ele tem um storytelling, né? Usando a palavra da moda, ele tem um storytelling formado ali para contar a história do Brasil, que você fica assim impressionado, cara, em como ele conta tudo. Eu acho muito legal. Eu sou ficcionado em história também, cara. Adoro. Se eu não tivesse cursado design gráfico e teologia, eu teria feito história, que é uma matéria que eu gosto demais, cara. É muito bom. E aí dentro da teologia eu tento buscar isso como história da igreja, né? Lá de trás eu tinha um professor fantástico na teologia, mano, que ele tinha um HD, cara, que era embaçado demais, velho. Eu não sei até hoje como que ele armazenava tanta informação com datas e nomes, velho. Nossa. Isso que era o mais impressionante. Ele ia falar a respeito de um fato histórico, só que ele dava todo o contexto pré aquele fato, entendeu? Caramba. Então ele puxava tipo de 1000 anos antes e falava, não, porque lá, não sei aonde, no ano tal, o fulano de tal fez isso e aí desencadeou, e aí ele ia contando toda a construção daquilo até chegar no fato que ele queria expor na aula, velho. Nossa, isso é incrível. É demais, mano. Eu também sou um cara apaixonado por história da igreja, assim. Então, na minha formação,
né, como arquiteto, a gente teve muita história da arte, assim, né? Sim. E então eu tento sempre trazer para esse viés também, assim, né? E estudar arte e estudar a história da igreja é uma coisa que está muito relacionada. Muito, isso é muito, legal, muito, cara. Em design gráfico eu tive também história da arte, e aí quando eu cheguei na teologia eu conseguia fazer alguns links, algumas pontes assim. Eu uso até hoje algumas coisas desse, porque eu tento sempre trazer esse contexto histórico, né, porque eu acho que é mais fácil para você elucidar a ideia, clarificar para as pessoas. Pô, interessante, hein, mano? Vamos desdobrar alguma coisa aí nesse sentido, cara, com história incrível. da arte, história por que da igreja. Não? Vamos pensar em alguma coisa aí. Fica mais um projeto na sua gaveta aí. Fazer um renascentismo aí, olhando pela perspectiva do cristão. Porque isso tem muita coisa, cara. Tempos atrás eu fui falar a respeito de... eu estava falando sobre arte e cristianismo, né? E aí eu fui trazendo como que na Idade Média o homem via a arte, como ele expunha a arte a partir do sagrado. Legal, né? Então cara. Ele tinha toda essa questão de... Você olha as pinturas, vai olhar Michelangelo, como ele pintou a Capela Sistina, era tipo, mano... O sagrado é muito absurdo aqui e tal. E aí quando você vai caminhando na história da arte, né, o tempo vai passando, você chega no renascentismo, no iluminismo, você vê que a perspectiva do sagrado que aquela galera tinha, ela muda completamente. Mudando, sim. Muda completamente. Isso é o mais incrível, assim. Cara, e aí você vê que o sagrado não é mais exposto, é o homem, né? Que passa a ser o centro. Cara, e é legal demais, assim, porque a história da arte, assim, resume muito bem o que foi a sociedade em cada tempo. Exatamente. Porque a arte nada mais é do que representar o momento que as pessoas estavam vivendo, né? Exato. E aí a gente tá nessa realidade hoje de artística, de se perguntar o que é arte, né? E eu já sentei em vários bate-papos aí com uns amigos, assim... E de ouvir, por exemplo, que a arte precisa ser bonita, quando, na minha opinião, na realidade, a arte ela precisa ser aceita. Tá? No sentido de que as pessoas precisam consumir, independente do que ela seja. Eu acho que o que valida uma arte é quando ela é consumida por alguma massa. Né? Então, independente da beleza por trás dela, né? Porque eu acho que a beleza é muito subjetiva nesse sentido. E aí, as últimas coisas que bombaram aí no mundo da arte foi os quadros... os quadros... Como que é o nome, cara? Que são artes eletrônicas, artes... Digitais, arte digital, né? E teve um cara aí que vendeu uma arte digital por uma fortuna, assim, né? Véio. Foi um negócio, cara, que mexeu com o mercado da arte, assim, de uma maneira, né? E ele expôs a arte dele num leilão dos maiores museus de arte que tem no mundo. E é um artista que ele fazia pinturas digitais, e ele fez pinturas digitais ao longo de 5 anos, se eu não me engano, tá? Não lembro exatamente a data dele. E todo dia ele fazia uma pintura digital, uma arte, né? E aí ele juntou todas essas artes de 5 anos, eu acho que é 5 anos, não me recordo bem, e fez como se fosse um mural. E aí ele vendeu, assim, sei lá, cara, foi milhões o negócio, né? Pelo sistema de blockchain, né? Sim. Que é o mesmo de criptomoedas e tal. Então, você vê que a arte ela vai tomando formas muito diferentes, cara. Então, hoje está se vendendo arte digital. E é uma coisa que você talvez não vai expor na parede, sabe? Sim. Talvez, como que você vai usar isso, né? Não é um negócio que você tá tateando ali, você tá construindo, mas que foi construído de alguma maneira, né? Então a arte, ela tá em constante movimento e em constante mudança. Isso é muito louco, cara. É louco demais, cara. É louco demais, mas eu sempre procuro enxergar o belo na arte, entendeu? Eu concordo com esse ponto da aceitação que você trouxe, mas eu, Jefferson, eu acho que o ponto apenas da aceitação, ele deixa a arte sendo muito subjetiva. Entendi. Mas eu gosto de enxergar o belo. Eu gosto, por exemplo, de estar passando na Castelo Branco e ver os murais do Cobra ali, cara. Tem 2 murais do Cobra. O cara conseguiu ter 2 murais na mesma estrada. Um na Cacau Show e um no Madeiro, cara. Cara, o projeto da Cacau Show é lá do escritório que eu trabalho. Pô, fantástico. E você chegou a ver esse do Madeiro, que é recente? O do Madeiro... Cara, não cheguei. Qual que é o desenho? São várias cabeças. Ele fez várias cabeças perfiladas, assim, de
figuras, não de cheguei a pessoas. ver. Mano, muito louco também, velho. Então, assim, o Cobra é um artista que eu admiro demais, velho, hoje em dia, na nossa cara, contemporaneidade. falar de arte sim me enche os olhos, porque é uma discussão que a gente pode fantástico. gastar. Não, tempo, vai assim. horas, vamos horas. Desse dia que eu fui falar a respeito de arte e cristianismo, cara, eu levei acho que você até conhece ai, caramba, esqueci o nome dele, mano. Gabriel, esqueci o sobrenome dele, velho. Que era lá da igreja também, eu esqueci. Que ele é ilustrador, mano, eu esqueci o sobrenome dele. Cara, Gabriel alguma coisa, velho. Aí eu levei ele no dia, então enquanto eu tava expondo ali e tal, ele tava fazendo... Legal. Eu falei, velho, vai aí fazendo uma ilustração que você quiser. Aí ele pegou uma das pessoas que tava lá, né, e começou a fazer a caricatura da pessoa ali. Foi muito legal, cara, esse dia. Foi bacana. Falar de arte é incrível, né? Porque, é demais. Cara, eu tinha um professor na faculdade, que ele é professor de História da Arte, que ele falava sobre pichação. Nossa, mano. Né? E é uma discussão que tem aí, né? Bastante. Se pichação é arte ou não é arte, né? Bastante complexo. E, cara, é complexo porque, no fim, você tá, de alguma maneira, denegrindo algo. Sim. Mas, de alguma maneira, você tá expressando um sentimento. Sim. E você tá expressando, talvez, uma realidade que você tem vivido através disso, né? Então, essa discussão, é arte ou não é? Porque não é bonito, às vezes, para algumas pessoas, elas vão considerar que não. Mas no seu sentido da aceitação. Exato, né? Por exemplo, você pega Basquiat, que foi um artista norte-americano ali que viveu na década de 70, me recordo 60, e quando você olha as artes dele assim, não é algo que você fala, nossa, que bonito. Não enche os olhos. Não enche os olhos, mas te faz refletir sobre um sentimento que ele queria passar. Então eu acho que a arte está um pouco relacionado a isso, né? A essa sensação que aquilo te causa e essa aceitação no sentido de que as pessoas vão aceitar aquilo ou não, né? Então é meio complexo, doido isso, né? É complexo. É um assunto, cara, é muito legal. Mas eu até recomendo a você ler um livro que chama Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Cara, quero ler. Um livro muito interessante. Eu gosto do Schaeffer muito. Mesmo. O Schaeffer e o Huckmacher, né? Ambos falavam muito a respeito de... O Huckmacher tem o clássico, né? Que a arte não precisa de justificativa. É um livro célebre dele, que ele vai trazendo... E eu acho que você vai se encontrar muito nessa, né? Com a sua ideia do encontrar significado, de encontrar aceitação. E o Schaeffer, o Huckmacher, desculpa, ele vai muito um pouco nessa linha aí do que você tá trazendo. Cara, incrível. Top, mano, top. Ricardo, vamos desenrolar aí alguma coisa que vai ser legal. Gostei, vai ser legal. Falar sobre de arte, vamos. História da arte, história da igreja, vai ser legal. Vamos levar isso pra frente, hein, meu? Vamos tirar isso da gaveta, vai? Vamos tirar, vamos desenrolar isso. Por mensagem a gente grava. Fechou. Grava à distância. E, mano, e aí, caminhando aqui pro final, qual mensagem você gostaria de deixar pra galera que está nos assistindo, nos ouvindo? Nossa, mano. Cara, aqui Nossa, assim... você quer uma mensagem cristã, uma mensagem... Mano, o que você quiser, coach, sabe? O que você quiser, cara. Se você quiser trazer uma dicada, fica à vontade. Cara, que antes de mais nada que as pessoas passem por esse momento de uma maneira leve, né? Sim. Sabendo que Jesus é o centro de todas as coisas. E assim como diz em Salmo 23, no original, né? E não no que a gente deixa aberto aí nas nossas casas, né? Mas no original ele vai dizer que o Senhor é o nosso pastor e ele é suficiente, mais ou menos isso, né? E de nada terei falta. Exato, e de nada terei falta. E não que a gente vai ter tudo que a gente quer. Exato. Então que a gente possa nesse tempo, assim, saber que o Senhor é tudo que a gente tem e tudo que a gente precisa, né? E se a gente estiver nele, nada a gente vai sentir falta. E a gente vai passar por tudo isso que a gente está passando de uma maneira mais leve, né? Boa. Porque, de qualquer jeito, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E essa parada aí que a galera fala que Deus não vai te dar um fardo mais pesado do que você pode carregar, isso aí não tá com nada, cara. Porque Paulo vai mostrar pra gente que é totalmente possível você levar um fardo mais pesado que o seu, né? E é por isso que
Às vezes a gente precisa levar esse fardo pesado que a gente não consegue aguentar, porque é neste lugar que a gente vai olhar para o Senhor e falar, nossa, Deus, em você eu não sinto falta de nada. E aí as coisas se tornam mais leves, né? Como o próprio Paulo vai falar, né? Que no Senhor ele podia todas as coisas. Ele podia... E aí ele não está falando mais uma vez aqui sobre supra-vitórias. Não. Ele está falando que ele podia passar por todos aqueles perrengues que ele passava porque ele estava no Senhor. Exato. E ainda no Salmo 23, cara, tem uma outra coisa fantástica que é uma chave hermenêutica. Isso é bonito, isso é muito né, bonito cara? de dizer, né? O Senhor é o meu pastor. Ali a figura da ovelha que está falando. O salmista coloca-se como uma ovelha, cara. É isso. Entendeu? O Senhor... O que a ovelha precisa? A ovelha precisa do alimento, da água, que ela seja tosada, que ela seja conduzida, que ela seja livre do lobo que venha tentar pegá-la. E quando ela se machuca, que o pastor vá, pegue ela, coloque o guento, coloque o óleo e sare as feridas dela. É disso que a ovelha não tem falta. É disso, exato. É disso que o salmista estava querendo falar. E nada melhor do que Davi, né? Um pastor de ovelhas sabia muito bem do que uma ovelha precisava. Exato. E ele se coloca como essa ovelha do Senhor. Então que a gente tenha isso em mente. Perfeito, cara. Muito bom, cara. Fantástico. Esse programa foi fera demais, Ricardo. Muito obrigado, cara. Jeff, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade, que a gente possa perpetuar essa amizade aí até o fim da nossa jornada. Amém. Né? E aí teremos a eternidade para elocubrar várias coisas loucas. Fechou, hein? Te aguardo no céu, hein, cara? Não vai... Nóis. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos desenrolar esse negócio sobre histórias. Fechou. Valeu, galera. É nóis, velho. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado. Ricardo, como que o pessoal te encontra nas suas redes sociais? Esqueci de perguntar isso. Pô, cara, ó, tô precisando de seguidores. Né? Rica Queiroz, com S no final. Boa. Então você me encontra lá no Instagram. Tento, de alguma maneira, produzir alguns conteúdos legais e tô tentando produzir alguns conteúdos baseados assim, em história da igreja, né? Até com um pouquinho... da história de alguns personagens mais específicos, né? Quero soltar alguma coisa do Bonhoeffer aí, que com fé eu vou conseguir. Então é isso. Rica Queiroz aí no Instagram, você me acha lá. Fantástico, mano. Rico demais. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de nos seguir lá no Instagram, no Facebook. Compartilhe esse vídeo com a galera, velho, porque eu quero dominar as galáxias. E o Ricardo está me ajudando nesse projeto ousado de dominação. Eu embarquei nessa Millennium Falcon aí agora. É nóis, tamo junto. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Valeu, falou. Valeu.